Fala galera, beleza? Léo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar da função patch e da função for all. Como você pode usar a função patch para escrever um novo registro na sua base de dados e como você pode utilizar a função for all para te auxiliar nesse processo, ok? Então sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Bom galera, já estamos aqui na tela do nosso app. Vocês podem ver que o que serviu de inspiração aqui para essa aula foi um famoso chat aí, que eu não vou citar o nome, você já deve estar reconhecendo. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? É um chat com Bimbos aqui. E eu vou dar um olá para ele. Olá Bimbos, como vai você? E aí o Bimbos está digitando. E ele responde: Olá, eu estou bem. Gostaria de saber mais sobre as funções Patch for All. Sim, Bimbos, a gente quer saber. Então, galera, vamos entender o que está acontecendo aqui, qual é a mágica por trás disso, tá? Aqui a gente tem uma galeria. Aqui a gente tem um controle de input de texto, o text input, que você pode achar aqui, ó, inserir entrada de texto, tá? Em inglês é text input ou input text, e em português entrada de texto. E aqui a gente tem um botãozinho que vai executar a nossa função de patch, tá? O patch, pessoal, vai funcionar para a gente inserir um novo registro ou para a gente alterar um registro que já existe, tá? No caso aqui a gente está inserindo um novo registro nessa coleção aqui, vou em exibição, coleções nessa coleção aqui, tá? Que ela armazena o que está sendo falado ali no chat, tá? Então tem um autor, eu tenho horário, eu tenho mensagem, que são as coisas que estão ali, tá? A mensagem a gente pega do input text, no text input aqui, e o horário a gente vai ver a função de pegar o horário, e aqui o autor, isso aqui é fixo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na função em si. O patch, a gente tem o primeiro argumento sendo a fonte, tá? Então onde é que a gente vai realizar essa operação, ou de escrever um dado novo, ou de alterar um dado que já existe. Eu estou falando que a nossa fonte é o chat. O chat é o nome que eu dei para a coleção, tá? Então essa tabelinha aqui chama chat, é por causa disso que chama chat, porque eu dei o nome, poderia ser qualquer outro nome. Segundo, ele vai falar qual que é o registro que você quer alterar. No nosso caso, a gente quer criar um registro novo. Por isso a gente tem que usar essa fórmula aqui que chama defaults, que ela vai falar que a gente não quer nenhum registro que já existe, a gente quer um registro default. E o único argumento dela é um default do que? De qual base? Ah, do chat, da base chat, né, da coleção chat. Ok? E o último argumento aqui o que a gente vai, ele chama de atualizar, né? Qual que atualização a gente vai fazer no registro. Então a gente está falando, nesse registro default, a gente vai, na mensagem, colocar o text input, chat message, que é essa entrada de texto aqui, que está em verde. A segunda coluna a gente vai colocar eu, né, que é o autor, e vejam que é um texto aqui, né? Então vai ser sempre isso, não está referenciando nada senão texto. E o último horário, a gente tem uma função aqui chamada now, tá? Que se não me engano tem uma função bem parecida no Excel, não lembro se chama agora ou como é que chama, mas ela faz a mesma coisa, ela pega a data e a hora do momento, né? E aí aqui a gente só está fazendo também uma formataçãozinha básica com a função text, tá? Então a gente pega esse now aqui e a gente transforma ele num short time, que é hora e minuto, tá? Para ele não trazer por extenso aí tudo, né? A data e o horário, a gente quer só o horário. Então, por isso eu fiz essa formataçãozinha para transformar em texto da maneira que a gente quer, ok? Então, galera, o patch é simplesmente isso, tá? A gente coloca esses três argumentos. Vamos voltar aqui, ó. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz. Falar olá, Bimbos, tudo bem? E vou dar uma interrogação aqui. Opa. E vou dar um enter. Quando eu faço isso, eu estou realizando a ação do patch, tá? Então ele já respondeu a mesma coisa aqui de novo. Eu vou olhar aqui na nossa coleção
Então o registro que a gente acabou de inserir tá aqui, tá? É o Olá Bimbos, tudo bem? Então a gente acabou de ver como é que você pode utilizar a função patch para inserir um registro novo na sua coleção. Ok, esse é a primeira parte da nossa aula. Agora a gente vai ver outra situação, porque aqui a gente inseriu um registro único, apenas um registro. E quando a gente quiser inserir mais de um registro, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um monte dessas coisas aqui, dessas referências de coluna? Não. Existe uma outra maneira da gente fazer isso, tá? Então, para exemplificar isso, eu criei esse botão aqui chamado clique aqui para fazer backup das mensagens, tá? E aí, pessoal, eu vou mostrar duas maneiras de você fazer a mesma coisa. Sendo que essa primeira maneira que eu vou mostrar, eu considero a mais simples, ao invés de você utilizar o patch com o for all, que é o segundo exemplo que a gente vai ver, ok? Então, quando a gente clica aqui, ó, no clique aqui para fazer o backup das mensagens, a gente vai utilizar a função collect. Se você ainda não viu a função collect, a gente tem outro vídeo falando só disso, tá? Ele vai aparecer aqui na tela, você pode clicar no link do vídeo. Mas basicamente o collect a gente vai coletar dados e jogar numa base de dados, tá? Então, o primeiro argumento é qual que é a nossa fonte de dados para a qual a gente vai realizar essa operação. E aí eu tô falando WhatsApp underline backup, que é uma lista do SharePoint. Essa lista aqui que eu criei para fazer o backup das mensagens. E o segundo argumento tá, a gente já tem agora a fonte de dados para a qual a gente vai fazer a operação. O segundo argumento é quais são os dados que a gente vai imputar. Então, os dados que a gente vai imputar são esses aqui, ó, da coleção chat, né? Esses caras aqui, ó. É isso que a gente vai imputar na nossa base de dados. Veja como é simples, pessoal. A gente deu o nome aqui da fonte de dados e a gente deu o nome da tabelinha que a gente quer escrever. Tá, então quando eu executar isso aqui, vou primeiro apagar o que já tem aqui, que eu estava testando antes, só para a gente ficar fácil de entender, tá? Então, esses registros que tem aqui, a hora que eu clicar no collect ali, ele vai pegar tudo isso aqui e vai escrever tudo isso aqui para cá, para nossa lista do SharePoint. Então, vamos fazer um teste. Vou dar um clique aqui. Pode ver as bolinhas carregando aqui, tá? É porque algo está acontecendo. Vamos olhar então aqui na nossa lista do SharePoint. Vou dar um F5. E aí, aquela nossa coleção que chama chat veio parar aqui, ok? Através de um collect, tá? Essa é a primeira maneira, é a maneira que eu considero mais simples. Agora vamos ver como a gente faria a mesma coisa utilizando um patch e um for all. Galera, antes da gente seguir para a segunda parte do vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui, que em breve a gente vai estar lançando o nosso curso de Power Apps. Nesse curso eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência de desenvolvedor de aplicativos Power Apps para as maiores empresas do mundo. Num primeiro momento, esse curso vai estar disponível só para as pessoas que estiverem no nosso grupo do Telegram. Tá? Eu vou oferecer uma condição especial para as pessoas que estiverem lá, porque é a nossa turma fundadora, são as pessoas que estão apoiando o nosso trabalho desde o começo. Então já estou avisando, se você quer garantir a sua vaga, participa do grupo, entra aí, o link está aqui na descrição do vídeo, entra no nosso grupo Telegram, porque ele vai ser divulgado primeiramente lá, as vagas vão ser limitadas e o preço vai ser especial. Não perde a oportunidade, entra lá e bora continuar para o nosso vídeo. Vou limpar aqui. E vamos para outra tela que é a mesma, só que aqui a gente está utilizando o for all. E aí, galera, tá? Eu vou abrir um Excel aqui para ficar mais fácil de explicar. Então a gente tem autor, a gente tem o horário e a gente tem mensagem. E aí, eu vou escrever outra coisa aqui. Eu vou escrever eu bot. Oi, olá, tudo bem? Só exemplificando, tá, pessoal? Tudo é com você. Tá. Vamos supor que a nossa base de dados seja essa. Vamos tirar essa grade aqui, negócio horrível. Vamos colocar o negócio aqui.
E vamos tirar esse cara daqui e colocar aqui que é o lugar certo para ele. E ficou. Tá. E vamos abrir isso aqui. Beleza. Mensagem. Tá. O for all, galera, ele basicamente, quando a gente fala for all, a gente quer dizer percorrer. Vamos tentar falar dessa forma, né? Percorrer cada item. Tá? Ou na tradução literal é para todos. Para todos o quê? Para todos os registros eu vou executar determinada ação. Qual ação? O patch. Então, eu estou falando assim, ó, quando eu utilizo for all. Para esse registro, execute o patch. Beleza, quando eu acabo de executar o patch, para esse registro, execute o patch. E assim por diante. E a ação vai se repetindo, tá? Isso que a gente chama em programação de loop. Então vamos olhar como fica essa fórmula aqui de fato, tá? Lembrando que a gente vai fazer o mesmo processo do collect, só que agora a gente vai usar o patch, tá? Então lembra que a gente utilizou o patch no outro exemplo aqui das mensagens, né? Então vamos olhar argumento por argumento, vamos olhar só o patch por enquanto e depois a gente olha para o for all, tá? Então patch. Qual que é a nossa fonte? A nossa fonte é o WhatsApp Backup, que é essa lista aqui. Vou até apagar aqui as coisas para a gente ver acontecendo de novo, né? A nossa fonte é o WhatsApp Backup. E aí o segundo argumento do patch é que registro que você quer atualizar, né? No caso, faltou a gente colocar um default aqui, né? Então vamos lá, default, e aí eu vou colocar o WhatsApp Backup, vou fechar aqui e vou colocar ponto e vírgula, né? Então lembrando, coloco o defaults porque é um registro novo. E aqui o que eu quero que escreva em cada coluna. Bom, no autor eu quero que escreve a coluna autor. No horário eu quero que escreve a coluna horário. E na mensagem eu quero que escreve a coluna mensagem. Veja que existiu um certo problema aqui, porque a gente está falando de duas colunas com o mesmo nome, isso pode causar uma certa confusão, né? Então, de repente, o interessante seria a gente ter um nome, sei lá, app underline autor, app underline horário, para a gente saber o que é do app e o que é da lista do SharePoint ou outra fonte de dados, tá? Então, basicamente, a gente está usando o patch com a base WhatsApp, colocamos os defaults aqui porque é o novo, e a gente está falando, ó, na coluna autor, escreve o que tiver autor aqui na nossa coleção. Na coluna horário, escreve o que tiver horário aqui na nossa coleção. E na coluna mensagem, escreve o que tiver mensagem na nossa coleção, tá? Só que quando a gente faz isso, a gente está falando de um registro específico, né? Por isso, a gente precisa utilizar o for all para ele percorrer toda a tabela linha a linha e repetir esse processo, ok? Parece complicado, mas é bem simples, né? Ou talvez você tenha achado simples, né? E eu fico achando que as pessoas vão achar complicado, mas é simples. Tá? Então vamos tentar executar essa ação aqui e ver o resultado. Bom, cliquei aqui para fazer o backup. Está carregando. Vamos olhar o nosso SharePoint, dá um F5. E voilá, a gente tem exatamente o mesmo resultado que se a gente estivesse usando o collect. Só que nesse caso aqui, a gente precisou fazer a combinação de duas fórmulas diferentes. O for all para percorrer todos os itens e o patch para ir escrevendo as informações de cada um dos itens. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado aí no seu conhecimento. Não esquece de se inscrever e deixar um like se você curtiu o canal. E a gente se vê numa próxima. Falou!